Olá, gente. Meu nome é Emily Gabriele Santos Hidalgo. Eu curso o segundo semestre em fisioterapia e hoje eu vou falar um pouco sobre doenças genéticas, mais especificamente mutações cromossômicas e mais especificamente mutações cromossômicas numéricas. Vamos lá. Então vamos lá. Mutações cromossômicas são toda e qualquer modificação que ocorra no número ou na estrutura de uma célula. E são classificadas em mutações estruturais ou numéricas. Numéricas são alteração no número de cromossomos e estruturais são quando a alteração de tamanho ou forma de um ou mais cromossomos da célula, né? E elas são subdivididas em aneuploidias e euploidias. Nas aneuploidias tem um aumento ou perda de um ou mais cromossomos. Já nas euploidias, o aumento ou a perda será em lotes cromossomos completos, também conhecidos como genomas. Agora eu vou falar um pouco sobre aneuploidias. Aneuploidias são alterações cromossômicas em que ocorre aumento ou diminuição de um tipo de cromossomo. Se um indivíduo é diploide, 2N, e apresenta um cromossomo a mais, pode ser representado como 2N mais 1, e a menos como 2N menos 1. E como ocorre as aneuploidias? As aneuploidias acontecem por causa de processos de não disjunção. Isso significa que em algum momento da divisão celular, a distribuição dos cromossomos ou das cromátides ocorreu de maneira incorreta. Quando ocorre na meiose 1, observa-se que os cromossomos homólogos não se separam corretamente. Já a não disjunção na meiose 2 ocorre porque não houve a separação das cromátides. Vale frisar que pode ocorrer ainda a não disjunção na mitose, após a formação do zigoto. As não disjunções levam à formação de células com número incorreto de cromossomos. Quando ocorre, por exemplo, uma não disjunção do cromossomo X, um óvulo apresentará 2 cromossomos X, enquanto o outro não apresentará nenhum cromossomo X. E quando fecundado, esse óvulo se tornará um zigoto com aneuploidia. Agora vamos à classificação das aneuploidias. Aneuploidias são classificadas em nulissomias, 2N-2, quando o indivíduo apresenta nenhum cromossomo de determinado par, monossomias, 2N-1, quando o indivíduo apresenta um cromossomo em determinado par, apenas um. E trissomia, 2N mais 1, quando o indivíduo apresenta um cromossomo a mais que o normal em determinado par, ou seja, apresenta 3 cromossomos de um mesmo tipo. Pode ocorrer ainda um aumento ainda maior de cromossomos, como a tetrassomia e a pentassomia, entretanto são menos comuns. Estima-se que a monossomia e a trissomia ocorram com relativa frequência em humanos, 10 a 25% das concepções, sendo causa de abortos. Então, as doenças genéticas que eu vou falar hoje são 3, que são exemplos de aneuploidias: síndrome de Down, síndrome de Patot e síndrome de Edwards. Vamos lá. Agora explicando sobre síndrome de Down, mas antes um pouquinho de cromossomos. Normalmente, seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, e são eles que carregam nosso código genético, que vai ditar nosso cabelo, nossa cor de pele, nosso desenvolvimento mental e características gerais da nossa fisiologia. Agora sobre síndrome de Down. Ela é caracterizada por uma diferenciação no número de cromossomos, sendo que o cromossomo de número 21, ao invés de apresentar um par, apresenta 3 cromossomos, na chamada trissomia do cromossomo 21, ou trissomia simples do cromossomo 21, apontado como causa da síndrome de Down. Existem outras 2 condições que podem causar síndrome de Down. Entre elas podemos destacar a translocação cromossômica, quando o cromossomo 21 se apresenta grudado a um outro cromossomo, dando a impressão de ser um cromossomo extra, e o mosaicismo, quando o problema na divisão celular acontece depois da formação do embrião, sendo que nem todas as células acabam tendo a trissomia do cromossomo 21. A trissomia simples do cromossomo 21, a translocação cromossômica e o mosaicismo
são apontadas como diferentes tipos de síndrome de Down, sendo que a maior parte das características apresentadas pelos portadores dessa condição são similares. De forma geral, o paciente com síndrome de Down pode viver uma vida perfeitamente normal, desde que sejam feitas adaptações ao seu ritmo de aprendizado e à sua forma de ver o mundo. Para conscientizar a população sobre a importância da luta por direitos iguais e por respeito aos portadores de síndrome de Down, foi criada uma data especial, que convém bastante, que é 21 de março, ou seja, 21/3. Trissomia do cromossomo 21. Agora, a síndrome de Patau. A síndrome de Patau é uma anomalia cromossômica rara causada pela trissomia do cromossomo 13. Ela foi descrita em 1960 pelo médico Klaus Patau, que notou a presença de 3 cromossomos específicos em um mesmo organismo, quando o normal seria apenas 2. A síndrome de Patau ocorre quando um indivíduo apresenta 3 cromossomos no par de número 13, e ela tem origem no gameta feminino e ocorre devido à não disjunção de cromossomos durante a anáfase 1 da meiose. Essa situação dá origem a gametas com 24 cromátides, ao invés de 23. Assim, o cromossomo 13 do óvulo, ao se unir com o cromossomo 13 do espermatozoide, resulta num embrião com trissomia. Isso ocorre pelo fato da mulher geralmente maturar apenas um ovócito, enquanto o homem matura milhões de espermatozoides. Assim, os gametas masculinos com alterações no número de cromossomos têm menor viabilidade que gametas normais e pouquíssimas possibilidades de fecundar um ovócito. Sabe-se que entre 40% e 60% dos portadores de síndrome de Patau têm mães com mais de 35 anos. As características físicas e fisiológicas do portador de síndrome de Patau são malformações graves do sistema nervoso central, como a rinencefalia, malformação do cérebro, baixo peso ao nascimento, defeitos na formação dos olhos ou a ausência dos mesmos, problemas auditivos, anormalidades no controle da respiração, fenda palatina ou lábio leporino, rins policísticos, malformação das mãos, defeitos cardíacos congênitos, defeitos urogenitais e polidactilia. A maior parte dos portadores da síndrome de Patau é do sexo feminino. Apenas 2,5% dos fetos com essa trissomia nascem vivos, sendo uma das principais causas de aborto espontâneo no primeiro trimestre da gravidez. Agora, por último, a síndrome de Edwards. Essa é uma condição rara causada por uma alteração genética na falha do processo meiose 2. A falta da separação do cromossomo cria uma terceira cópia do cromossomo 18 agora. Sendo uma condição rara, a síndrome de Edwards tem sua estimativa variando entre 1 e 6 mil nascidos vivos a 1 e 8 mil nascidos vivos. É importante salientar que a síndrome de Edwards é responsável por compreender um distúrbio multissistêmico, com fenótipo complexo, o que tem como uma de suas principais características o retardo no crescimento fetal, polidrâmio, sobreposição dos dedos da mão, anormalidades cardíacas e craniofaciais, e são essas anormalidades que dão a base para o diagnóstico clínico. O diagnóstico pode ser feito por meio da observação dos sintomas apresentados, mas também pode ser feito por meio da realização dos exames pré-natais, seguido com as características da síndrome de Edwards. No crânio, pode-se apresentar dismorfia, e vale ressaltar que a microcefalia também pode ser notada nesses casos. Na face, pode ser facilmente percebido, o formato triangular e o estreitamento das fendas palpebrais. O tamanho do nariz e da boca é inferior ao que é notado em outras pessoas. Além de o pescoço ser mais curto, a região mostra uma quantidade considerável de pelos. A presença de hérnia inguinal ou umbilical também pode ocorrer com determinada frequência nos casos diagnósticos. A disposição dos dedos é um pouco peculiar, pois geralmente eles são unidos. Pode ocorrer também choro fraco, deficiência mental depois do período neonatal, hirsutismo leve, são pelos na região das costas,
pelve com limitação da abdução das coxas. Já numa estimativa que varia de 10 a 50% do caso, as características vistas em pacientes com a síndrome de Edwards são as seguintes. Na região torácica, há uma largura maior do que o normal, pode ser com ou sem espaçamento dos mamilos. Em meninas, a genitália apresenta hipoplasia dos grandes lábios, com clitóris também maiores. A parte anal é caracterizada por um afunilamento ou posição anormal. E por fim, o diagnóstico da síndrome de Edwards. Baseando-se em características como as que eu citei, os especialistas direcionam suas investigações para a prevalência da síndrome, estabelecendo o diagnóstico clínico. Os sinais notados pelos médicos são baixo peso no período neonatal, formato crâniofacial, entre outros. Os profissionais obtêm a confirmação do diagnóstico por meio da análise cromossômica das células do paciente. Para isso, eles utilizam o padrão da banda G, de identificação, do cromossomo 18 extra ou a parte do cromossomo 18 que está em trissomia. E esse foi o meu trabalho.